Olá a todos, voltei e trago um filme quente para vocês. O filme é estrelado por Sylvester Stallone, um veterano ator americano. O excelente filme atrai muita atenção do público internacional e lidera as bilheterias em países asiáticos e europeus. Antes de curtir o filme, dê um like e se inscreva no meu canal. Vamos começar. Esta é uma caixa de leite comum, mas para ele está a chave para escapar. Há uma película fina na caixa de leite, rasgue essa película e lave-a. Quando ele saiu, ele secretamente colou a fechadura cifrada na porta da prisão. Quando a polícia da prisão insere a senha, o dedo pressiona 4 botões e deixa uma impressão digital. Simples assim, ele tem a senha. Mesmo que 24 combinações sejam calculadas, o próximo passo é tentar a cifra. Mas como ele entrou na fechadura cifrada? Ele moldou papel higiênico em bolinhas e depois espremeu a pasta de dente dentro e fez muitas e embrulhou com um pedaço de papel, continuou amassando e apertando. Ele finalmente conseguiu fazer uma bola pegajosa. Quando a polícia da prisão o ajudou a remover as algemas, ele secretamente enfiou-as na janela. Mesmo que o policial da prisão feche a janela, ele pode abri-la facilmente e tocar no bloco de cifras. Ele pode tentar direito, mas como não é visível para a câmera, ele precisa conhecer a ação da polícia primeiro. Ele constantemente ouve ruídos externos. Pelo barulho da porta abrindo e fechando dava para saber, todos os dias depois que a polícia o levava para a cela, eles saíam juntos para fumar. Então ninguém ficará na sala da câmera por 7 minutos. Mas depois de sair da cela, o que fazer? Este homem sabe que para escapar da prisão com sucesso, é necessário ter 3 fatores: entender as regras, entender o layout e ter uma resposta externa. Primeiro ele aprendeu as regras, e o layout é conhecido há muito tempo. Tendo acabado de entrar na prisão, ele olhou em volta e descobriu que esta prisão estrita tem um ponto fraco, que é o corpo de bombeiros ao lado da prisão. O único problema era que apenas a localização do quarto escuro ficava nas proximidades. Então ele tomou a iniciativa de bater em um bandido que se machucou e foi punido pela polícia no armário. Então, quando ele conseguiu a senha para sair da câmara escura, ele subiu no duto de ventilação do corpo de bombeiros. Enquanto a polícia estava de guarda, ele saiu do duto de ventilação. Ele foi ao corpo de bombeiros e rapidamente colocou o equipamento de proteção lá. Agora precisamos do terceiro elemento. Ele planejou com antecedência com seus companheiros de equipe explodir um carro do lado de fora neste exato momento. Se houver um incêndio, uma ambulância será enviada. Ele se esconderá embaixo da ambulância e seguirá o veículo até o local. Fora do carro, todos estavam ocupados, ninguém o notou. Ele se sentou no carro de seu companheiro de equipe e escapou com sucesso da prisão. É isso mesmo, ele não é um criminoso, mas um especialista em fuga contratado pelo Federal Bureau of Prisons para testar a segurança das principais prisões do país. O teste principal é usar uma identidade falsa para ser trancado e escapar com base em sua própria habilidade. Nos últimos 7 anos, ele julgou 15 prisões com o mais alto escalão. Um dia, alguém do Bureau de Inteligência o encontrou, dizendo que havia uma prisão especializada em prender pessoas perigosas. O Bureau de Inteligência queria verificar se esta prisão era segura, mas mesmo onde era, eles não sabiam. Isso é extremamente perigoso. Mas ele concordou. Antes de partir, por precaução, seus subordinados até colocaram um localizador no braço de Ray. Assim que saiu pela porta, Ray foi imediatamente preso, mas não esperava que essas pessoas fossem extremamente violentas. Eles primeiro o deixaram inconsciente com bastões elétricos. Então eles usaram uma faca para tirar o localizador de seu braço. Finalmente, eles injetaram nele uma droga que o colocou em coma. Quando recobrou a consciência, Ray viu o diretor da prisão em um terno educado. Ele se sentiu um pouco desconfortável e disse que a missão era muito violenta. Ele parou de trabalhar, deu sinal de retirada e quis que o gerente o liberasse. Mas o gerente não se importou e ainda trancou Ray. O gerente da prisão se juntou a alguém que quer prejudicar Ray. Ele quer manter Ray aqui pelo resto de sua vida. Esta é a prisão mais rígida do mundo. A cela de todos é de vidro temperado. Cada ação dos criminosos aqui pode ser vista. A prisão foi criada para flutuar no ar. A maneira normal de cavar buracos não é viável. O número de policiais penitenciários também é muito grande. A polícia aqui está equipada com máscaras que os impossibilitam de falar com os criminosos. Existem muitos tipos de câmeras de vigilância nesta prisão. A sala de detenção é ainda mais assustador. Eles acendem luz forte. Uma vez trancados lá dentro, os olhos do criminoso não conseguem nem abrir, mais quentes que uma sauna. Foi realmente uma tortura terrível. Aqui Ray também suportou a dor, tentando observar a estrutura da sala de detenção para descobrir como quebrá-la. Quando ele saiu, ele já estava exausto, mas ainda estava. Quando saiu, Ray já estava exausto, mas também encontrou um buraco, que eram os pregos no chão. Ele tem um plano de fuga da prisão. Mas Ray não pode fazer isso sem seus cúmplices. Ray decidiu fazer amigos. Mas alguém veio falar com ele. O nome desse homem é Victor. Victor percebe que Ray está tramando algo. Ele imediatamente pergunta a Ray se ele precisa de ajuda. Ray disse que precisava de um pedaço de metal.
Vitor diz que isso é impossível. Rei disse que se Vitor não desse a ele, eles não seriam amigos. Então Vitor foi para a sala de interrogatório e zombou do gerente da prisão. Ele ficou com raiva e disse à polícia para usar tortura para punir Vitor. Eles bombearam água em sua boca. Depois de alguns segundos, ele quase morreu sufocado, mas agora está com um ralo que só na sala de interrogatório tem acesso. Vitor deu a Rei. Rei revelou sua verdadeira identidade e contou a Vitor sobre a situação. Rei descobriu que as estruturas internas dessas prisões são principalmente verticais, o que significa que provavelmente são subterrâneas. Há o som de água no chão na sala de detenção. Ele especulou que havia um certo cano de água com um possível caminho até lá. Em seguida, eles têm que voltar para a sala de detenção e planejar e agir. Vitor estava encarregado de abrir o show, e Rei estava segurando um pedaço de pão na mão muito rapidamente. A briga atraiu a chegada da polícia. Eles estavam todos trancados em uma sala de detenção com luz intensa entrando. Rei tirou e instalou o dreno que Vitor deu a ele. Refletem a luz na unha. Mas por que essa coisa é reflexiva? Então ele usou pasta de dente para polir antes. O calor de 100 graus fez com que ele expandisse 0,03 centímetros e foi removido. Rei rapidamente o removeu e continuou a fazer o mesmo com outros 3 pregos. Depois de terminar seu trabalho, enfiou outro pedaço de pão na boca e ao mesmo tempo fez sinal para chamar a atenção de Vitor. Vitor começou a gritar alto, o diretor se virou para ele. Rei imediatamente se levantou e enfiou o pão na câmera para bloquear a visão. Então ele levantou o chão da terra e desceu. Ele foi para o espaço subterrâneo e escalou o cano de água. Espere até chegar ao topo do abridor para sair. Ele foi surpreendido. Isso não é subterrâneo, mas acima do mar. Ele está em um deck gigante e há guardas por toda parte. Ele só pode voltar. Apesar de saber a localização, Rei não conseguia pensar em uma maneira de escapar. O diretor encontra o prego e descobre a tentativa de fuga de Rei. Ele começou a deixar seus subordinados torturarem Rei. Assim que Rei adormeceu, a polícia da prisão bateu na porta para impedi-lo de dormir. Às vezes ele estava com tanto sono que desmaiava, e os guardas da prisão vinham bater nele para acordá-lo. Como resultado, todos os dias Rei não estava acordado e muitas vezes desmaiava. Ele tem que ir ao médico. O médico nem sabia o que fazer, mas Rei ainda não foi derrubado. Às vezes, quando eles param de agir, Rei começa a pensar. Todos os dias, quando ele come, Rei trabalha secretamente como uma ferramenta de fuga da prisão debaixo da mesa. 2 pedaços de óculos, uma caneta esferográfica, um pedaço de papel duro e depois colado em um tubo de vidro. Isso é chamado de vidro hexagonal especial para detecção de posição. Em seguida, eles fazem novos amigos para que ele finja negociar com o diretor-chefe pela chance de chegar ao convés. Assim que subiu no convés, ele usou o sextante que Rei lhe deu para rastrear a posição. Quando o Rei obteve os dados, ele imediatamente reconheceu esta nave como retrógrada. Ele observou que a água no vaso sanitário girava no sentido anti-horário. Então eles estão no hemisfério norte. Então ele se baseou no calor e na umidade do clima e adivinhou que este lugar poderia muito bem ser a costa da África. O próximo passo é encontrar alguém para ajudá-los a dar a notícia. Rei lembra daquele médico que sempre franze a testa. Então ele deixou Vitor esfaqueá-lo uma vez e então ele foi ao médico e pediu pontos. Algum tempo depois, Rei fingiu estar doente novamente na frente do médico. Claro, isso fez o médico sentir pena. Então ele revelou sua verdadeira identidade ao médico. Não muito tempo depois, a consciência do médico finalmente despertou. Ele decidiu ajudar Rei a escapar da prisão. Ele escreveu um e-mail pedindo ajuda aos subordinados de Vitor. Todas as preparações estão feitas, finalmente é hora de fugir. Naquela noite, o diretor viu Rei batendo na parede. Ele escutou o sinal que Rei digitou para entender que amanhã de manhã haverá um tumulto na área C. O xerife afirma triplicar o número de policiais para atacar o bloco C, mas na verdade é uma armadilha de Rei. Ele queria que a polícia corresse para bloquear C assim, mas seu lugar só tinha 2 guardas sobrando. O motim começa. As 2 facções começaram a lutar. O policial acima atirou, mas Rei escalou e o nocauteou. Eles seguiram o oleoduto e se prepararam para subir no convés. Mas esta porta está trancada com uma fechadura eletrônica. Rei tentou forçar, mas não conseguiu abrir. Ele decidiu ir até a sala de energia para cortar a energia. Mas ele não poderá ir com Vitor. Rei foi até a sala de fornecimento de energia para controlar o computador para cortar a energia para ajudar Vitor a abrir a porta. Ele finalmente chegou ao convés. O próximo avião também está chegando. Assim que ele se aproximou do avião, o inimigo também correu. Vitor se recusa a ir, porque Rei ainda não chegou. Então ele pegou uma metralhadora e atirou. Este homem era instantaneamente como um assassino de sangue frio. O diretor trancou Rei na sala de fornecimento de energia. Ele não estava nem um pouco impaciente, porque Rei estava sob controle, mas estranhamente ele não conseguia encontrar Rei. Nesse ponto, eles começaram a restaurar a energia. De repente, ele ouviu o tanque de água drenando automaticamente a água. Ele não esperava que ele fosse esquecer isso.
Rei já está dentro da caixa d'água, a caixa d'água é esvaziada, então ele será levado para o fundo do mar. Rei nadou até a superfície do mar. Vitor também o viu e desceu para pegar Rei. O diretor também subiu ao convés. Ele viu Rei subindo a escada de corda, então ele estava prestes a prendê-lo. Vitor jogou uma metralhadora para Rei. Rei disparou vários tiros repetidamente que perfuraram o tanque de óleo abaixo do diretor. O diretor olhou para baixo. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, ele desapareceu. Algum tempo depois, chegaram à costa da África. Alguém já foi lá, Vitor, a mesma garota que contratou Rei antes. Acontece que ela é filha de Vitor. Eles queriam convidar Rei para a prisão para ajudar seu pai a escapar, então Vitor tomou a iniciativa de cooperar com Rei. Está tudo planejado. Rei sorri. Ele não consegue acreditar que a pessoa que ele realmente quer vingar é aquela que conspirou com o diretor-chefe para prejudicá-lo. Alguns dias depois, esse cara acordou e descobriu que estava trancado em um container colocado em um navio gigante. Rei finalmente conseguiu escapar. Após a jornada de fuga da prisão de Rei, fiquei surpreso ao ver que o conhecimento é realmente a arma mais poderosa para nos ajudar a derrotar tudo. O filme chega ao fim. Vejo você na próxima vez.